Olá, amigos, aqui é a Cláudia Souza. Estou chegando com mais notícias do que está acontecendo no governo de São Paulo. Notícia boa. Hoje, 27 de fevereiro, o governo de São Paulo reduz carga tributária de setores produtivos até o final de 2024. Decretos visam estimular a economia paulista e concedem isenção, redução de base de cálculo, crédito outorgado ou diferimento do ICMS. O governador Tarcísio de Freitas assinou nesta segunda-feira, 27, decretos que reduzem a carga tributária de vários segmentos do setor produtivo paulista até 31 de dezembro de 2024. As medidas têm o objetivo de reduzir o custo de produção e estimular a economia no estado de São Paulo. Esse é um ato em prol da indústria de São Paulo. Estamos acionando todas as alavancas disponíveis para promover o desenvolvimento no estado. A nossa caminhada vai ser no sentido de promover a reindustrialização do estado e de promover a competitividade da indústria paulista. Nossa expectativa é que a renúncia, mesmo que em um primeiro momento leve a uma redução de arrecadação, alavanque os investimentos no estado, com a geração de emprego e renda, destacou o governador Tarcísio de Freitas. Os benefícios, alguns renovados e outros concedidos pela primeira vez, têm potencial para promover novos investimentos e gerar uma ampla oferta de empregos. Os decretos concedem isenção, redução de base de cálculo, crédito outorgado ou diferimento do ICMS aos produtores de soja, fabricantes de suco de fruta e bebidas à base de leite, a geração de energia elétrica, indústria de informática, empresas de data center, fabricantes de embalagens metálicas e medicamento para fibrose cística, entre outros. A medida também reverte os efeitos do ajuste fiscal implementado em 2020, que havia reduzido os benefícios fiscais em razão da pandemia. Confira na lista abaixo um resumo dos novos benefícios concedidos. Leite de aveia, redução da base de cálculo do ICMS nas vendas de bebida vegetal à base de aveia, não alcoólica, não fermentada, pronta para consumo, de forma que a carga tributária seja equivalente à aplicação do percentual de 7%. Embalagens metálicas, a cobrança do imposto na venda de máquinas e equipamentos destinados a estabelecimento fabricante de embalagens metálicas fica diferido para o momento em que ocorrer a sua alienação ou sua eventual saída. Fibrose cística, operações com o medicamento Trikafta, princípios ativos Elexacaftor, Tezacaftor e Ivacaftor, destinado ao tratamento da doença, ficam isentos de ICMS. Pá carregadeira de rodas, escavadeira hidráulica e retroescavadeira, crédito do imposto de forma que a carga tributária resulte no percentual de 5%. Máquina semiautomática sem centrífuga, tanquinho, o estabelecimento fabricante poderá acreditar-se de importância de forma que a carga tributária dessas saídas resulte no percentual de 3% nas operações internas e de 1,5% nas operações interestaduais. Informática, regime especial de tributação do ICMS para contribuintes da indústria de informática. Data Center, suspensão, o diferimento e a isenção do ICMS nas aquisições de equipamentos. Bebidas à base de leite, redução da base de cálculo do ICMS nas saídas internas de produtos alimentícios promovidas por estabelecimento fabricante ou atacadista. Energia elétrica, isenção do ICMS para geração distribuída de energia elétrica e centrais geradoras com potência instalada de até 5 megawatts. Acompanhe a coletiva de imprensa do governador hoje cedo. Bom dia, gente. Tudo bem? Oi? Ainda é bom dia. Eu acho. Então o Zé apareceu. Pois é, tá sumido. Ei, gente, vamos começar? Vamos lá? Pode. Governador, bom dia a todos. Queria entender o seguinte, há um estudo para saber qual o impacto na arrecadação desses decretos, qual o tempo para recuperar essa perda e também por que esses setores em especial, quais foram os critérios? No final das contas, o grande critério é a similaridade com o que a gente vê em outros estados. No final, essa isenção, esse benefício tributário, nada mais é do que uma medida de proteção. A gente está vendo que ao longo do tempo a indústria de São Paulo está perdendo competitividade e a gente quer equiparar a situação tributária de outros estados para não perder indústrias para lá. A gente tem que interromper esse fluxo migratório de indústrias que no final das contas subtrai empregos.
São benefícios tributários que vão dar ordem aí de 850 milhões de reais, só que o que a gente estima é o seguinte: o efeito vai ser positivo, porque a partir do momento que você concede o benefício, o que a gente vai ver agora é um faturamento maior. Então, a nossa projeção é que a gente comece a ter uma elevação de arrecadação a partir do benefício concedido agora. E, obviamente, são benefícios que vão auxiliar o contribuinte, o consumidor, porque a gente vai ter produtos chegando mais baratos, como, por exemplo, medicamento de fibrose cística. A gente, por exemplo, tinha uma situação como a do farelo, né? A gente não fazia o beneficiamento no estado de São Paulo, e porque o farelo chega mais barato vindo do Mato Grosso do que aquele produzido em São Paulo. Então, quando a gente dá o benefício para o farelo, a gente vai ter condição de ser competitivo e produzir o farelo aqui no território do estado. Então, isso é uma medida de proteção importante e também tende a aumentar a arrecadação. Então, no final das contas, o balanço deve ser positivo e a gente deve ver aquela perda de arrecadação no primeiro momento, quando você dá o benefício, mas uma indução de atividade muito forte, e isso tende a gerar um aumento de arrecadação. É nisso que a gente está apostando. O senhor acredita em uma expansão da indústria também, aumento do número de empregos? Sem dúvida. E veja, isso é o primeiro movimento de uma série de movimentos que nós vamos fazer. A gente vai assinar um termo de cooperação com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Vamos ter um decreto que vai criar um grupo de trabalho e vamos trabalhar, então, em várias frentes: na frente da energia, na frente da infraestrutura, na frente da capacitação profissional, na frente tributária e na frente do crédito, para que no final das contas a gente possa ter um desenvolvimento de negócio, um desenvolvimento da indústria. A gente não quer perder a janela que nós temos em função da conjuntura. Então, uma conjuntura de pós-crise do Covid, uma conjuntura de guerra da Ucrânia, onde várias empresas estão procurando novos destinos. Houve uma desorganização das cadeias de produção e a nossa ideia é aproveitar esse movimento para trazer indústrias para o estado de São Paulo. A temática nossa, né, é a da reindustrialização. Então, nós vamos perseguir essa reindustrialização, e medidas no campo tributário, obviamente, são muito importantes. Então, eu aposto muito nessa parceria com a Federação das Indústrias. Amanhã a gente vai dar largada num estudo com o Movimento Brasil Competitivo, que é do custo São Paulo. Então, a gente vai verificar as razões pelas quais o custo São Paulo pode ser elevado e que medidas a gente tem que tomar para reduzir o custo São Paulo. E vamos atuar, então, em todos os campos para que a gente tenha uma indústria mais competitiva. Se a indústria for mais competitiva e a redução de carga tributária é um componente importante, a gente vai ver mais dinheiro sendo investido. E esse dinheiro investido vai ser investido na compra de equipamento, na ampliação de plantas, no final das contas, na contratação de pessoas, na realização de terceiro turno. Por exemplo, nós temos aqui uma quantidade grande de recursos retidos em créditos de ICMS. Nós vamos transformar esse crédito ICMS em investimento, ou seja, vamos ter uma programação de liberação desses créditos para que isso se transforme em investimento lá na ponta. Então, são uma série de ações que nós vamos tomar para impulsionar a indústria no estado de São Paulo. Governador, em momento de reforma tributária, pelo menos da discussão que a gente tem nesse ano, parece que agora sai. O que pesa no senhor essas desonerações? O que o senhor está olhando para frente? Olha, eu entendo o seguinte: a reforma tributária é uma aposta. Eu não sei com que velocidade ela vai sair, porque ela tem a sua complexidade. A gente está falando da relação entre todos os entes da federação, obviamente, e vários setores. Então, você tem um setor que sai ganhando, outro setor que sai perdendo. Essa equação não é tão simples de ser desenhada, por mais que você tenha hoje uma propensão maior à aprovação da reforma, sobretudo por uma adesão maior dos estados da federação. Você tem outras questões a serem consideradas, por exemplo, a tributação do setor de serviços, o impacto disso na arrecadação dos municípios, sobretudo os grandes municípios, né? O próprio setor de serviços, que de certa forma é afetado em alguma medida. Então, eu acredito que muita discussão nós teremos ainda pela frente. Obviamente, o Estado de São Paulo vai estar aí patrocinando a reforma tributária. Temos algumas poucas observações que a gente vai discutir, eu tenho certeza que são fáceis de serem superadas. Então, eu aposto sim que a reforma tem tudo para ser bem sucedida, embora a gente não saiba em quanto tempo ela vai passar. Não acredito numa coisa express, a jato, que vai passar com essa facilidade toda. E a gente não pode ficar parado também esperando a reforma tributária acontecer. Então, aquelas medidas que cabem ao governo, a revisão na política de substituições tributárias, a conversão de crédito ICMS em investimento, a redução de alíquotas para tornar o Estado mais competitivo,
o diferimento de prazo de pagamento, revisão da base de cálculo, redução de alíquotas para aquisição de bens de capital, ou seja, tudo aquilo que pode favorecer o investimento, que pode trazer mais empregos para o Estado de São Paulo, que pode tornar a nossa indústria mais competitiva, nós vamos fazer. Então, qual é a nossa obsessão agora? É buscar um investimento. Nós tivemos conversas muito interessantes em Davos, no Fórum Econômico Mundial, e com muitas promessas de investimento para o Estado. Então, a gente deve trazer para cá um volume de investimento bastante grande em várias regiões do nosso Estado, em vários setores também da nossa economia, e nós vamos criar as condições, o ambiente para que esse investimento realmente se materialize. Então, essa vai ser nessa linha que nós vamos caminhar. Enquanto não tem a reforma, governador, isso seria uma forma de guerra fiscal, de proteção? É uma proteção. A guerra fiscal está aí, está dada. E ao longo do tempo, o Estado de São Paulo, de certa forma, se colocou numa posição um pouco mais à retaguarda, não encarou esse tema de frente. É por isso que a gente vinha perdendo negócio para Minas, para Mato Grosso do Sul, para Paraná, para Santa Catarina, para Goiás, para o Nordeste. Então a gente enfrenta estados que têm alíquotas diferenciadas de CMS, que têm o apoio de fundos constitucionais. Então nós precisamos também ser um pouco mais agressivos e aproveitar os instrumentos que estão postos, né? Então a gente está colando em benefícios que já foram dados e autorizados pelo CONFAS, enfim, aquilo que a gente pode explorar e tornar o Estado de São Paulo, botar o Estado de São Paulo em igualdade de condições, nós vamos fazer. Governador, qual é a preocupação do senhor em relação à discussão do ICMS dos combustíveis que deve acontecer hoje no Brasil? Eu acho que eles estão discutindo hoje a questão dos impostos federais, né? Se os impostos federais permanecem ou não. Então isso acaba não tendo reflexo para nós na discussão de hoje, eu creio. Mas eu tenho acompanhado a discussão do ICMS dos combustíveis. Acho que a questão do diesel está equacionada, porque a partir de abril você tem a cobrança de REM, com um valor fixo, que vai ser esse valor uniforme para todos os estados. E para o resto, nós temos batido muito na questão da TUSD e TUSD, porque não faz sentido a gente abrir mão dessa contribuição. A conta de energia é super complexa, é algo que não chegou lá na ponta no consumidor e representa uma parcela importante da arrecadação do Estado. Nós tivemos agora uma liminar favorável, prolatada pelo ministro Fux, e temos a questão da não essencialidade da gasolina, que muito provavelmente a questão da gasolina deve seguir um caminho parecido com o do diesel, uma cobrança de REM num percentual que vai ser uniforme para todos os estados. E isso tem o poder de revigorar a arrecadação de todos os estados. Só no caso de São Paulo, eu estimo que a gente deve ter de 4,5 bi a 5 bi a mais, caso o desfecho seja na linha que está sendo tratada pelo secretário de Fazenda. Então vamos acompanhar com atenção, porque realmente tem um impacto importante e a gente deve ver o desfecho disso aí nos próximos dias. A prorrogação do teto do ICMS terminaria hoje, né? Começaria a valer, poderia voltar aos patamares anteriores a partir de amanhã. O senhor pretende voltar? Não. Do ICMS do combustível, não? Não, a gente está falando da gasolina, dos impostos federais hoje. Sim, do PIS e COFINS. O do ICMS é permanente? Não. Do ICMS não. É isso. É isso. Hoje que está acabando hoje. Não, sim, mas o prazo não tinha sido prorrogado, foi só o federal? Só o federal. ICMS não? O ICMS é permanente? ICMS. Mais uma, gente, por favor. Governador, só para esclarecer então, foram vários decretos hoje, né? 11 decretos. O decreto número 10 é um pacote. Queria entender melhor o que foi uma prorrogação e o que é novo e também qual que é a redução? É de 18% mesmo? É zero? Não, é que depende, porque cada produto cada segmento tem uma situação diferente. Então, alguns você tem redução de alíquota e para outros produtos você está zerando a alíquota. Por exemplo, fibrose cística. Era 18 o valor de ICMS, está indo para zero. Outros produtos você está reduzindo com um determinado... são vários produtos, né? Tem equipamentos da linha amarela, da construção civil, você tem produtos alimentícios, você tem bebidas à base de leite de aveia, você tem uma série de produtos e para cada um deles tem um benefício diferente. Alguns são prorrogação, outros são benefícios novos. Não só alíquota, né? Até são diferentes modalidades. Crédito outorgado, por exemplo,
crédito outorgado, por exemplo. Então, algumas modalidades de benefícios tributários. O que você está se referindo ao decreto número 10, no fundo é uma renovação que tem são dezenas, na verdade, de benefícios que já eram concedidos no estado de São Paulo. O governador hoje está renovando, eles findaram ali no final de 2022, e agora com essa renovação ele retroage ao dia 1º de janeiro, e essas dezenas de benefícios de várias modalidades, seja uma redução de alíquota, redução de base de cálculo ou até crédito outorgado, todos eles estão sendo implementados através desse. Você disse desses alguns decretos que estão sendo assinados hoje, tem esse que é uma grande renovação, tem uma pequena renovação que é a linha amarela de máquinas que o governador está se referindo, também tanquinhos está lá dentro, e depois a gente tem uma série de decretos novos, entre eles a questão do medicamento de fibrose cística, leite de aveia, farelo de soja. Então, são grupos diferentes dentro de uma mesma temática de benefícios tributários. Os 850 é o impacto do que está sendo renovado? O que está sendo renovado, de novo, como o governador disse, não se trata assim, vamos separar a questão em duas. Uma, do ponto de vista contábil orçamentário, que é uma previsão de renúncia. Essa previsão de renúncia está em cerca de 850 milhões de reais, mas o impacto econômico, ele não necessariamente respeita aquela, digamos assim, previsão orçamentária. Porque se você ensejar uma dinâmica econômica muito mais pujante com esses benefícios, como disse o governador, na verdade, ao fim e ao cabo, você pode ter até suplantar aquele custo inicial que está sendo colocado do ponto de vista contábil. Entende? Então, essa é a aposta que a gente está fazendo. Quer dizer, eu dou um benefício, a gente em tese estima uma renúncia, mas o que a gente deve ver é um aquecimento de atividade nesses setores e no final a gente tem uma arrecadação que vai superar aquilo que está projetado. Governador, sobre São Sebastião de vocês, a gente queria uma atualização sobre como está a orientação para os turistas. É uma região que vive do turismo, ainda é orientado que as pessoas evitem o litoral norte. Como é que está aquela negociação com as pousadas também? Isso, vamos lá, vamos separar o litoral norte, né? Eu acho que a gente tem uma questão crítica agora que é realmente São Sebastião. Basicamente nós temos uma pressão ainda, né, sobre o setor de serviços em Juqueí, na Barra do Saí. Eu acho que isso já não vale mais, por exemplo, para Bertioga, isso já não vale mais para Caraguatatuba, então eu não vejo problema das pessoas irem para as outras cidades da região. Isso não vale para Ilhabela. A gente conseguiu restabelecer o fluxo rodoviário. Com relação à questão das pousadas, no sábado nós tivemos a primeira alocação de pessoas em pousada, foi um gesto do Clube Itaú, então agradeço aí ao Itaú por fornecer o clube para nós. Eles forneceram, nós temos hoje 43 apartamentos que foram ocupados por famílias que estavam desalojadas na Topolândia, no centro de São Sebastião. Então elas foram acomodadas lá no clube, então, e para elas está sendo um alívio, né, essa perspectiva. Nós conseguimos liberar uma escola, por exemplo, essa escola já está sendo preparada agora para o retorno às aulas. E da proposta que nós fizemos para o setor hoteleiro, que foi aquela, olha, me disponibilizem as vagas, que a gente vai adquirir essas vagas para acomodar as pessoas enquanto a gente está planejando aí a questão habitacional, nós tivemos as 120 adesões. Então 120 pousadas, acho que é isso, 120? 122. Cerca de 120 pousadas toparam a nossa proposta, ou seja, a gente vai ter uma oferta de leitos aí considerável. Então a nossa ideia é começar a desmobilizar os abrigos e levar essas pessoas para as pousadas, para que elas tenham ali conforto, possam ficar ali alojadas. A gente prepara esses abrigos para a volta das suas atividades, a maioria dos abrigos são escolas. Então a gente está com a intenção de retornar rapidamente às aulas, né? A nossa ideia é retornar no dia 6 de março e estamos caminhando muito na direção da habitação. Então já fizemos a primeira desapropriação de terreno, um terreno da Barra do Saí, 10.600 metros quadrados. A Prefeitura de São Sebastião está transferindo para a CDHU mais 2 terrenos, somando aí quase 20 mil metros. E a gente já está vendo aí que tipo de tecnologia construtiva nós vamos empregar para conseguir fazer essa construção em menos tempo, né? Então, pensando aqui em steel frame, pensando em outras tecnologias, estamos aí já na parte de projeto, as equipes da CDHU estão dedicadas a isso permanentemente. Vamos criar nossa gerência imediatamente para ter uma pessoa do governo do estado lá em São Sebastião o tempo todo. E como eu falei, a gente vai tentar
ter uma rápida equação das questões e transformar aquele case num exemplo. E, obviamente, vai ter todo o investimento em prevenção, em sistema de sirenes, em compra de radar, que vem aí pela frente. Para desabrigados que ainda não se cadastraram, porque a gente teve alguns casos em reportagem, pessoas que não, as nossas equipes estão em campo, a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social, com a equipe da Defesa Civil. A gente está monitorando quem está em casa de área de risco, cadastrando todas essas pessoas. Quem não foi cadastrado ainda será. Nossa equipe vai estar permanentemente no campo, né? Nós não vamos nos desmobilizar. A equipe da Polícia Militar também ficará na região com efetivo reforçado, justamente para promover a sensação de segurança, para dar segurança aos vários abrigos. Então a gente não vai sair de lá. O Corpo de Bombeiros ainda está trabalhando na região a busca de desaparecidos. Né? Nós temos um desaparecido na Praia da Baleia que a gente está ainda à procura. Então é ter paciência, porque as pessoas serão cadastradas. A gente estuda também vir com o benefício do Bolsa do Povo para as pessoas que vão ficar sem emprego, sem trabalho durante esse período. Então, um benefício de R$540 por 5 meses. Então, a gente vai chegar, o amparo vai chegar para que a gente possa atenuar o sofrimento dessas pessoas e dar aí uma perspectiva diferente de futuro. A última ali, por favor. Governador, parabenizar todo esse movimento em relação ao CMS, mas em relação à saúde, essa mudança do CMS de 18% sobre o medicamento para fibrose cística parece um movimento bem inteligente e importante, pensando que o governo do Estado é responsável pelos medicamentos de alto custo. E aí, quando faz isso pode privilegiar, inclusive, se lançado para outros medicamentos. Existe esse pensamento aí do governo do Estado para outros medicamentos terem a sua redução de ICMS? Existe, a gente está pensando também em outras parcerias, porque a gente tem uma indústria farmacêutica em São Paulo muito forte e, obviamente, é o objeto de atenção. A gente quer que essa indústria também se torne mais competitiva, tenha condição de competir com plantas que estão em outros estados. Então, a gente vai analisar todas essas questões no âmbito do nosso grupo de trabalho, que vai ser levado aí. Por um lado, a gente tem um estudo com o Movimento Brasil Competitivo de custo São Paulo, e a gente vai identificar as razões e onde a gente pode atuar para reduzir custo São Paulo. Por outro lado, o grupo de trabalho com a Fiesp para a gente trabalhar a temática da reindustrialização, criando aqui um ambiente para a instalação de novas indústrias e para a execução de maiores investimentos, incluindo aí a indústria farmacêutica. Que o fortalecimento da indústria farmacêutica é um objetivo nosso. Valeu, gente. Obrigado. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se e compartilhe.